Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Meus amigos, minhas amigas, está na sua tela o primeiro ponto a ser destacado no nosso plantão tricolor de hoje. Vamos ver mais uma parte da entrevista coletiva de Jean Lucas, que estará em campo hoje contra a equipe do Fluminense. Ele falou para a imprensa. Pergunta de Matheus Novaes e Pitmano. Calma que vai voltar. Vamos lá. Manuel Pititinga. Jean, mês que vem é a última data FIFA antes da convocação final para a Copa do Mundo. E naturalmente isso passa por sua cabeça. Como você pode trabalhar o aspecto mental para que a ansiedade e o excesso de vontade em demonstrar serviço não prejudiquem sua performance em campo? Sou um cara muito tranquilo, acho que hoje em dia eu brinco até com meu pai, com meus amigos, que hoje eu sou um cara mais experiente, né? Antigamente eu tinha essa ansiedade, mas hoje eu sou um cara mais tranquilo, procuro focar nos jogos, em cada jogo, então acho que isso não vai influenciar nada dentro do meu jogo, dentro da competição. Não vai me atrapalhar nada no Bahia. Acho que levando com leveza, com sabedoria, confiando em Deus também, que se for da vontade dele, como eu falei, eu vou estar na seleção brasileira e quem sabe na Copa do Mundo. Que isso é um sonho que eu tenho também, então é seguir trabalhando aqui no clube que as coisas vão acontecer. As 3 últimas perguntas. Brenner Menezes e Alexandre Afonso. Terceira temporada sua no Bahia. Você acredita que manter a base do time, principalmente o meio-campo, pode ser fundamental para atingir voos maiores na temporada? O Fluminense é um adversário que valoriza muito a posse de bola. E o que esperar desse duelo para o Bahia controlar o jogo em casa e buscar o primeiro triunfo em casa? A gente tem uma base, né? Nossa terceira temporada assim, no meio de campo que é o mesmo. Acho que a gente se conhece muito. O professor Rogério já falou que a gente tem essa conexão dentro de campo ali. Então acho que é muito importante para a gente tá evoluindo. Acho que a gente vem numa crescente, né? 2024 a gente foi bem, ano passado também a gente foi muito bem, então esse ano a gente tem que dar esse passo a mais. Então eu acho que é muito importante estar mantendo a base para a gente estar conquistando coisas importantes nesse ano. Pergunta de Jonas Stelman. Jean, muito se fala em um projeto a longo prazo, com metas que vão até 2030. Apesar disso, você acha que o Bahia está pronto para disputar coisas grandes em 2026? Esse é o nosso pensamento, acho que não só meu, mas de todo o grupo, do clube, das pessoas que trabalham aqui. A gente dá esse passo a mais, a gente vem conversando, falando que a gente tem um grupo muito bom para estar disputando coisas grandes. Então o meu sonho, o sonho de todo jogador ganhar um título de expressão aqui com a camisa do Bahia, com o Bahia. Sei que a gente fizer isso, a gente vai ficar marcado para a história. Então trabalhando, jogando jogos bem fora de casa, que a gente tem tudo para almejar coisas grandes nessa temporada. Última pergunta de João Luiz. Jean, depois de uma bela estreia no Brasileiro e um confronto complexo contra o velho conhecido do ano passado, já dá para notar uma diferença do time do ano passado para o desse ano para manter o 100% na temporada? Cara, eles manteram a base também, né? O Fluminense, sabemos que o time deles é muito, muito bom, não é à toa que eles chegaram na semifinal da Copa do Brasil. Então a gente vai estudar eles, vamos ver o que o professor vai fazer para a gente tá competindo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, todos os jogos que a gente jogou contra eles no ano passado foram jogos muito desgastivos, muito físicos. Então vamos ver o que o professor vai montar, qual estratégia vai fazer para a gente tá conquistando o triunfo amanhã. Desgastio existe? Coletiva Jean Lucas. Pergunta de... Calma, independente, né? A gente conseguiu entender, Jean, então isso que é o que mais importa no final das contas, tá? Mas tá aí, Fluminense muito valorizado e com justiça, não só pelo que fez aí na Copa do Brasil, inclusive contra a gente, né? Nas quartas, tendo mais capacidade de competir. Eu espero que esse jogo esteja sendo utilizado como uma lição importante aí para o nosso plantel, mas também pelo que fez no Super Mundial, pelo que vem construindo aí com o Zubeldia. É um time chato, um time difícil. E um destaque que é o jogo muito importante da gente mencionar, para quem tem medo de lei do ex, é que Everaldo não viajou com o grupo, tá? Nosso querido Phil, lá da Jornada, estava presente no aeroporto, no hotel que o Fluminense está concentrado. Ele trouxe ontem essa informação pra gente, né? Que Everaldo não vai pro jogo, ele que está sendo aí negociado para poder sair do Fluminense. E também saindo daquele jeito, né? Bem questionado.
E sobre esse nível de competitividade, o próprio Everton Ribeiro falou recentemente e a galera do SC Bahia destacou aí nas redes sociais, né? Que é algo que tem sido, de certa forma, cobrado internamente, e eu acho que isso é um ponto de partida importantíssimo, assim, diria eu, fundamental, né? De entender primeiro quais são os problemas e o que se exige aí para poder melhorar o nível. E ele falou isso depois do jogo contra o Corinthians, né? Falando que nesse ano estamos mais combativos, mais experientes e queremos coisas grandes. Lá ele. Separei essa fala de Everton Ribeiro justamente para poder casar com o que disse Jean Lucas, para a gente entender que é algo que, assim, quando vem para o campo externo é porque está sendo muito debatido internamente, né? Então a gente vê esse tipo de ambição, de desejo, de melhorar, de evoluir, de conquistar coisas relevantes de verdade, meio que há uma cobrança, por mais que não seja obrigatório ganhar um título de expressão esse ano, parece que há uma cobrança interna entre os atletas, a comissão e todo mundo que faz parte da cúpula tricolor, de que esse ano tem que ganhar um título expressivo. E quando você mira lá no topo, a tendência é que se você não chegue no topo exatamente, você esteja muito perto. E isso vai reverberar, né, consequências muito positivas, sem sombra de dúvidas, né? Então, enfim, vamos aguardar aí para ver o que vai rolar nesse jogo contra o Fluminense, que é um jogo extremamente importante. Porque são dois times que estão ali querendo, né? Dois times que estão querendo chegar no topo e estão mostrando condições para isso, sabe? Então vai ser bem legal ver aí outros times que estão oscilando e Fluminense e Bahia nessa disputa. Inclusive tem super odd para esse jogo na Betsul. Super odd de 2,04 para ter mais de 5,5 escanteios para o Bahia contra o Fluminense, meus amigos. Essa é a situação, essa é a realidade. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos. Betsul 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$5, saque muito rápido, o link vai estar no comentário fixado. Superar de 2,04 para ter mais de 5 escanteios do Bahia no jogo. Na minha humilde opinião, tem valor, vale a pena. Se eu fosse você, não perdia tempo. Vamos falar agora, gente, sobre divisão de base. A gente sempre se preocupa aqui em trazer novidades, atualizações sobre movimentações que acontecem na base, e as últimas movimentações têm chamado a atenção, né? A gente falou sobre jogador vindo do Cascavel, jogador vindo do Morrinhos FC lá de Goiás, jogador vindo do Gramadense, né, lá do interior do Rio Grande do Sul. E isso mostra que o processo de captação do Bahia tem se expandido cada vez mais. E o Bahia tem ido cada vez mais longe para poder buscar nomes de qualidade. Dessa vez quem chega é o João Ian, e ele chega da equipe do Ceará. Ele estava na base do Ceará, titular absoluto na base do Ceará, e chega aí para poder fortalecer a equipe sub-14 do Bahia. Ou seja, ainda não há um contrato profissional. Ele é de 2012, vem com um contrato ali de 3 anos, que, como eu disse, ainda não é profissional. Para reforçar o Esporte Clube Bahia, o atacante João Ian. Boa sorte para ele nessa trajetória, vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. Tomara que se saia bem, que contribua, que ajude e que eleve cada vez mais o nível da base do Esporte Clube Bahia, tá? O trabalho que vem sendo feito na base tá chamando a atenção, sem sombra de dúvidas, beleza? No primeiro vídeo do dia a gente já falou sobre Sanabria, que vai voltar a ser relacionado, a expectativa é que tenhamos ele à disposição, mas é bom lembrar que no banco de reservas teremos ele como reforço, mas teremos a ausência de Michel Araújo, tá? Michel Araújo, que inclusive fez gol no último jogo, foi expulso contra o Corinthians, de maneira, para mim, muito irresponsável, e não estará disponível para esse jogo, tá? Bom que isso fique claro, uma ausência que a gente tem que chamar atenção, não é um atleta titular, mas é um reserva que praticamente todo jogo entra, né? Então ele não vai poder jogar essa partida, não vai poder atuar contra a equipe do Fluminense, tá? O Bahia deve ir a campo com aquela estrutura que a gente já está habituado, né? Que a gente já conhece. A galera até do scbahia.com trouxe aí essa estrutura base, eu vou jogar aqui na tela para a gente poder ver, né, que é o time que o torcedor do Bahia já sabe escalar, de certa forma. Ainda tende a acontecer mudanças, né, ao longo dessa trajetória. Tem a situação, por exemplo, de Gilberto e Roman Gomes. Vai ser uma disputa boa, acho que o Roman Gomes tem margem aí para poder roubar essa vaga. Mas isso ainda não ocorreu, isso ainda não aconteceu, e evidentemente Gilberto tem o seu espaço respeitado. Mas tem aí Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba,
Acevedo como titular, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e William José, né? E aí temos no banco de reservas Roman podendo entrar, Kik podendo ser utilizado, como vem sendo utilizado nos últimos. O próprio Del, que entrou no jogo contra o Corinthians e fez gol na última partida contra a equipe do Porto. Rodrigo Nestor, temos Caio Alexandre, boas opções. Eric, boas opções no banco de reservas para essa partida. Que todos se mantenham saudáveis, em nome de Jesus, amém. E a gente consiga aí sobreviver com o que temos de melhor ao longo dessa temporada. É isso, meus amigos. Lembre da Super de 2,04 para ter mais de 5 escanteios para o Bahia na partida. Está disponível na BetSul, sua bet de norte a sul. O link está no comentário fixado. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?